Então o que a gente vai ver hoje é o Teorema de Milman, certo? Basicamente o Teorema de Milman ele serve para simplificar um circuito que tem uma topologia bem particular, ou seja, quando a gente tiver fonte de tensão em série com resistência combinado com outros ramos que também são compostos por fonte de tensão em série com uma resistência, eu consigo equivaler tudo isso a um sistema só, certo? Então, se eu quisesse analisar essa carga aqui, esse RC de 10 ohms, eu poderia determinar a corrente de tensão dele usando algum daqueles métodos que a gente já viu, né, de análise de circuitos, ou seja, o método corrente das malhas, corrente dos ramos e assim por diante, tá? Mas o Teorema de Milman diz que toda essa parcela aqui, certo? Eu consigo equivalentar a um pequeno sistema apenas com uma fonte de tensão equivalente com uma resistência equivalente final. Ou seja, conceitualmente, o que a gente vai ter, tá? Se eu tiver um circuito desse tipo aqui, ou seja, várias fontes de tensão em série com resistência combinadas em paralelo, eu consigo converter todo esse sistema a um sistema como esse aqui, ou seja, uma única fonte equivalente de tensão em série com uma única resistência equivalente, e aí vai estar em paralelo com aquela carga que eu estou analisando. Basicamente, o que a gente vai fazer é usar essa equação aqui, que nada mais é do que combinar correntes E sobre R com resistências, ou seja, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante. O que eu tenho que fazer aqui nessa equação, que é que meu equivalente é igual a mais ou menos E1 por R2, mais ou menos E2 por R2, até um enésimo E e um enésimo R, dividido pelo inverso da equivalente, ou seja, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 até 1 sobre Rn. Essa equação aqui vai me dar os valores equivalentes desse sistema aqui, certo? Que vão, de alguma forma, representar todo o sistema aqui. O único cuidado que tem que tomar, quando eu aplicar o Teorema de Milman, é levar em conta o sinal que vai na parcela de cima. Ou seja, eu posso usar mais ou menos E1. Como é que eu vou saber quando eu uso mais ou menos E1? Quando eu for fazer o equivalente final aqui, eu vou analisar o circuito e vou determinar que a tensão equivalente ela tem polaridade para cima ou para baixo, certo? Polaridade positiva, né? Então, quando eu determino isso, eu vou determinar que todas as demais fontes que eu estiver analisando, quando eu tiver uma polarização em linha com o que eu determino aqui, ou seja, o positivo estiver para cima também, ou o inverso, né? Eu coloco um sinalzinho de positivo aqui. Ou seja, se essa fonte 1 tiver a mesma polaridade da que eu determinei como equivalente, então ela recebe, ela entra como positivo. Se ela tiver uma polaridade negativa, ela teria na equação como negativo. E assim eu vou analisando fonte por fonte até a enésima fonte. Esse é o único cuidado que tem que ter ao aplicar o Teorema de Milman. Bom, o que pode acontecer é o seguinte, eu escolher uma polaridade positiva para cima, por exemplo, ou para baixo, enfim, né? E essa não ser a polaridade real final. O que vai acontecer é que meu equivalente vai ter como resposta final um valor negativo. Não tem problema, eu vou usar o valor em módulo que eu achei aqui, porém vou saber que no final das contas o sentido que eu adotei aqui está invertido. Então esse é o único cuidado que tem que tomar com o Teorema de Milman, é saber fazer essa inversão aqui, certo? Usar esses sinais aqui. E já o R equivalente, né, ele nada mais é do que a resistência equivalente em paralelo, ou seja, 1 sobre RQ é 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, ou seja, essa equaçãozinha aqui, né? R equivalente vai ser o que é o inverso da soma dos inversos, né? Então isso que eu tenho que fazer, né? Então, aqui a resistência é tranquilo, a tensão só tem que tomar cuidado na hora de resolver. Bom, então voltando para o nosso circuito exemplo lá em cima, o que eu tenho? Eu tenho um circuito, né, que é alimentado por uma carga, que isso vai alimentar uma carga e é composto por diversos ramos com tensão e resistência em série, né? Bom, o que eu quero fazer no final das contas, no final do dia, o que eu tenho que observar é que tudo isso aqui ele vai ter que ser um circuito assim, ou seja, uma fonte de tensão em série com uma resistência e a minha carga aqui, meu RC aqui. E aqui vai ser um R equivalente e aqui vai ser um E equivalente, certo? Então, se eu aplicar aquelas equações que a gente viu antes ali, ou seja, começar pelo E equivalente, o que eu vou ter? Eu vou ter esse 1 sobre R1, certo? Ou seja, um valor de 12 por 4. Ok, 12 por 4. Tá. Pergunta inicial, o que é? Que eu tenho que tomar cuidado. Esse 12 por 4 é positivo ou negativo?
Bom, vamos analisar aqui. A polaridade que eu defini como final é o mais π acima. E o eixo está com mais π acima, então ele entra como positivo, porque tem a mesma polaridade. Bom, a segunda parte que é R2, que é 10, por R2, que é 5, certo? Novamente, vamos analisar a polaridade. Defini como referência polaridade positiva π acima, e essa fonte aqui tem polaridade positiva π baixa, então ele está em oposição à minha referência, então é negativo. E por fim, a última resistência, o último ramo, o que é? É uma fonte de tensão, certo? De 16 volts, dividido por um R de 8. Aí eu vou analisar a polaridade, aqui está positivo da π acima, aqui está π acima, logo isso aqui vai ser positivo. Isso tudo dividido pela soma dos inversos da resistência, ou seja, vou pegar aqueles valores de resistência que eu tenho ali, certo? E fazer o somatório dos inversos. 1/4 mais 1/5 mais 1/8, certo? Vou passar um pouco para o lado aqui. O que a gente tem aqui então? A gente vai ter 12 por 4 mais 3, 10 por 5 menos 2 e 16 por 8 mais 2. Olhando os inversos, 1/4 é 0,25 mais 1/5 é 0,2 e 1/8 é 0,125, certo? Relembrando que é importante observar que a parcela de resistências elas não tem polaridade, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Esse anula com esse. Então, eu vou ter no final das contas 3 dividido pela soma daqueles elementos ali, da parcela de baixo, que é 0,575. Isso aqui vai ser igual a, arredondando, né, 5,2 volts. Esse é o valor da tensão equivalente final. Continuando, para calcular a resistência equivalente, vou colocar aqui embaixo mesmo. O que eu tenho? Eu tenho que R equivalente é igual a 1 sobre 1 por R1 mais 1 por R2 mais 1 por R3. Ou seja, são aqueles valores ali que eu já calculei aqui em cima, né? Vai ser 1 dividido por 0,575. Se eu inverter 0,575, no final eu vou achar um valor de, arredondando, 1,73911, certo? Então, voltando ao meu circuito original, o que eu estou falando? Eu estou falando que esse circuito aqui, na verdade, ele bate com os valores de 1,711, né? Arredondando de novo, com uma tensão de 5,2 volts, certo? Ou seja, retomando, o que eu estou fazendo com esse teorema? Eu estou pegando um circuito desse tamanho aqui, certo? E convertendo um circuito desse tamanho aqui. Ou seja, o objetivo é analisar a carga, né? E aí eu consigo reduzir todo o sistema que alimenta essa carga a um sistema pequeno, dessa forma aqui. De forma mais rápida, mais simples. Lembrando que o teorema de Milman só vale quando houver essa topologia aqui. Certo? Então é isso. Bons estudos e até mais.